Há pouco nós mostramos para você aqui nessa edição do Jornal da Manhã um levantamento que foi feito pela Atlas Bloomberg, trazendo uma nova pesquisa eleitoral, já com a percepção desses entrevistados, pouco mais de 5 mil, sobre aquele áudio que vazou da conversa entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, falando sobre a possibilidade de um dinheiro enviado por Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse. Pois bem, essa pesquisa passou a ser questionada e a metodologia dela questionada por alguns veículos de imprensa, exatamente porque, no momento em que a pesquisa é feita, a Atlas Bloomberg inclui ali nas manifestações um trecho em que há o áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. O que começou a ser questionado do Instituto Atlas Intel seria a possibilidade de manipulação da resposta desses entrevistados a partir do áudio demonstrado e reproduzido para que as pessoas pesquisadas pudessem ouvir. Isso também foi destacado ali no nosso Minuto Touro de Ouro com o Pablo Spyer, o Tourinho. Pois bem, o Jornal da Manhã, então, foi atrás de entender todos os lados para compreender por que a metodologia também tem gerado questionamentos. E nós recorremos, então, ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, onde essa pesquisa foi registrada. Num primeiro momento, eu quero demonstrar aqui para vocês que nessa pesquisa aparece ali os questionamentos que são feitos pelo Instituto Atlas Intel às pessoas pesquisadas sobre o áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro. Então, nas perguntas aparecem: você ficou sabendo do áudio e mensagens vazadas? Sim, a informação presente nas conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, perguntando então se isso surpreende as pessoas, se surpreende muito ou pouco. Na sua opinião, a conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, retrata o quê? E aí tem algumas possibilidades ali também. Tentativa legítima de conseguir apoio financeiro, relação de proximidade, evidências de envolvimento direto de Flávio Bolsonaro. Aparece numa outra questão. Na sua opinião, esse vazamento representa evidências? Tentativa de prejudicar politicamente? Ambos por igual? Não sei. E o questionário segue. Após tomar conhecimento das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, você ficou mais ou menos disposto a votar em Flávio Bolsonaro para presidente? E na sua opinião, a divulgação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro enfraqueceu ou fortaleceu a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência? Há também um outro relatório em que a Atlas Intel continua esse questionário, inclusive perguntando quais são, na sua opinião, os maiores problemas do Brasil hoje em dia e se, na opinião do eleitorado, diante das informações divulgadas, Flávio Bolsonaro deveria manter a candidatura, retirar a candidatura ou não sei. A questão é que numa próxima tela que nós também recorremos ao Tribunal Superior Eleitoral para entender, aparece aqui, o áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. E o que o Instituto solicita ali? Convidamos você a avaliar o conteúdo do seguinte vídeo. Por favor, seguir o botão para começar, arrastando para a direita quando estiver avaliando de forma mais positiva e para a esquerda quando estiver avaliando de forma mais negativa o conteúdo. E é por isso que essa metodologia passou a ser questionada por conta da possibilidade de haver algum tipo de alteração da resposta desse eleitorado após ele rodar esse áudio. Pois nós fomos atrás também do Instituto Atlas Intel para entender essa metodologia e se isso aconteceria. E qual foi a resposta aqui do Instituto Atlas Intel sobre a maneira como eles conduziram essa pesquisa? Pode colocar em tela cheia para a gente, por favor? O que diz o Instituto? Olha só. O teste de áudio foi realizado somente após a conclusão e submissão do questionário pelo respondente, em momentos e interfaces completamente separados, sem qualquer interferência nas respostas da pesquisa e sem que o respondente pudesse mudar suas respostas. Por isso, não há qualquer impacto nos resultados da pesquisa. Durante o questionário, perguntamos se o respondente teve conhecimento sobre o caso e se já havia ouvido o áudio por conta própria, e não reproduzimos o conteúdo em nenhum momento. O teste do áudio, realizado em momentos e interfaces completamente separadas após a conclusão do questionário, tem o objetivo de medir, segundo a segundo, a reação de uma amostra representativa da população a conteúdos audiovisuais, com segmentação demográfica.
Todo o desenho do questionário e da dinâmica foi feito com todo o rigor técnico e metodológico que caracterizam o trabalho da Atlas Intel a nível internacional, sempre prezando pela imparcialidade e a qualidade dos dados. A Atlas dizendo, então, que não há nenhum tipo de modificação da resposta dos entrevistados por conta do áudio que é disponibilizado depois que o questionário é feito e já enviado. Agora, qual é outra camada importante dessa história? Após a pesquisa, há agora uma manifestação que foi feita e uma ação movida pelos advogados do Diretório Nacional do PL, partido de Flávio Bolsonaro, pedindo a impugnação dessa pesquisa do Instituto Atlas Intel, alegando que há ali algum tipo de influência que mobiliza o eleitorado ouvido a mudar a sua opinião ou, de alguma forma, certa imparcialidade, na verdade, certa parcialidade na pesquisa que provocaria algum tipo de alteração na sensação do entrevistado, em sua opinião, que o faça enxergar o candidato Flávio Bolsonaro de maneira negativa, prejudicando, consequentemente, a sua candidatura e também a continuidade de sua campanha eleitoral. Então, essa ação já foi movida pelos advogados do PL e a gente vai acompanhar agora se haveria algum tipo de atenção dada pelo Tribunal Superior Eleitoral para esse questionamento e essa ação movida. E aqui no Jornal da Manhã, obviamente que a gente não questiona a legitimidade da pesquisa ou a maneira como os dados foram coletados, mas a gente expõe aqui que já antes mesmo do movimento eleitoral começar, já há polêmica envolvendo os dados que são levantados. Eu já quero trazer também essa conversa para os nossos amigos Túlio Nassa e Henrique Kriegner, para que vocês tragam a avaliação de vocês sobre o fato da percepção a respeito de Flávio Bolsonaro aparecer e o fato também de, mesmo segundo a Atlas Intel, não manipular a orientação desse entrevistado, o áudio constar na pesquisa. Fala, Túlio Nassa. Olha, Evandro, primeiro é o seguinte, essas pesquisas elas são registradas na Justiça Eleitoral sem uma análise prévia. Isso faz parte da legislação, do processo. Então, a Justiça Eleitoral se debruça depois do conteúdo da pesquisa enviada. Então, até esse momento, a pesquisa ela ostenta áreas de legitimidade. Não há nada contra a pesquisa do ponto de vista legal. Agora, do ponto de vista político, o que a gente deve ressaltar? Seria sempre melhor que a pergunta fosse feita ao eleitor de forma direta. Em quem você vai votar no primeiro turno, em quem você vai votar no segundo turno. Porque ali, trazer um roteiro do que aconteceu em relação aos últimos episódios de Flávio Bolsonaro, evidentemente que pode sim influenciar o eleitor e ter menos simpatia por aquele pré-candidato que está ali sendo alvo daquelas acusações. Se fizesse um roteiro em relação ao candidato de oposição, em relação ao Lula, falando dos encontros, da agenda secreta, do Lula com o Vorcaro e todas as outras questões, também poderia o eleitor ter uma opinião diferente, especialmente o eleitor indeciso, que está ali migrando no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Por isso eu volto a dizer daquele velho ditado do interior, que diz o seguinte: devagar com andor porque o santo é de barro. Pesquisa eleitoral é um retrato de momento. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Vão sair outros levantamentos também e que vão trazer a repercussão da opinião pública depois do vazamento desses áudios que foram amplamente divulgados. Henrique Kriegner, isso também dá um pouco, a gente vê agora o PL, ingressando na justiça, não é comum, inclusive, a Justiça Eleitoral impugnar pesquisas por questionamentos que envolvam a metodologia sem provas bem específicas de que houve algum tipo de irregularidade, porque entende a necessidade da liberdade de expressão também, mas isso também dá o tom, de como a gente vai ver esse processo eleitoral. Os ataques acontecendo a todo momento, de todas as frentes. Afinal de contas, para muitos políticos, a melhor defesa é, de fato, partir por ataque. Exato, Bia. Agora, eu acho realmente muito curioso que o veículo tenha se usado dos áudios.
ainda que seja posterior à resposta, como eles afirmaram ser, né? Vamos ali considerar esse posicionamento do que eles responderam via nota, mas é muito estranho, porque Atlas Intel não é um veículo de informação, de notícias. Se o respondente disse que não teve conhecimento dos áudios, isso é um dado muito importante, de que ele não teve conhecimento de algo que foi amplamente divulgado. Mas isso também é considerável. Hoje mesmo saiu a pesquisa, aliás, ontem no final do dia, falando sobre a rejeição do Jorge Messias. Não foi o Atlas Intel, mas eu trago aqui só para trazer uma base de comparação. Nesse resultado, trouxe ali que quase 50% da população brasileira nem ficou sabendo do processo de sabatina e rejeição de Jorge Messias para o Senado, para o STF. 50% da população disse, não sei do que se trata. Se nós tivéssemos esse dado e se isso tivesse sido respeitado, isso seria interessante de analisar nessa mesma pesquisa. Quantos brasileiros que responderam essa pesquisa, nessa amostra, não ficaram sabendo da divulgação do áudio? E aí depois, uma vez que não souberam, o veículo da pesquisa, o organizador da pesquisa, se propõe então a informar. Olha, já que você não sabe, deixa eu dizer para você, porque isso aqui é muito importante. É estranho, é curioso, sim, porque pode ser que não tenha influenciado aquela resposta naquele momento, mas com que vontade ou com qual motivação o veículo apresenta esses áudios agora para aqueles que não tinham conhecimento? Eu não estou dizendo que eles não deveriam ter conhecimento. Eu me pergunto o porquê. Por que mostrar algo para um respondente que já concluiu a resposta? Por que o veículo achou que seria fundamental? Se isso é prática sempre, também isso é colocado nas outras pesquisas que são realizadas em relação a outros candidatos e outros escândalos? Porque se for, que o Atlas Intel se prepare, porque esse ano nós temos candidatos de altíssimas polêmicas concorrendo ao cargo de presidência da República e é semana atrás semana que vão surgir novas bombas. Então, é bom a gente garantir também a isonomia nesse sentido, né? A gente está afiado por aqui, pronto para apurar e trazer as informações sempre de forma clara e em primeira mão para você que nos escuta e nos assiste e confia aqui no jornalismo da Jovem Pan.